Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia. Olá, amigos! Estamos dando início a mais um programa Proclame o Evangelho, nesta série de estudos que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos. E na semana passada, nós vimos as consequências do pecado de Adão e Eva, nós vimos a punição pelo pecado deles e também nós vimos a esperança dada por Deus à raça humana. Depois que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois foram separados, apartados de Deus, como um galho quando é cortado de uma árvore. Ele permanece com as folhas verdes por um determinado tempo, mas eles irão murchar, cair e secar. O homem que antes era ligado com Deus, que obedecia, conhecia, amava e tinha paz com Deus, agora estava morto, separado de Deus, vazio espiritualmente. O homem não tinha mais comunhão com o seu Criador. Por consequência disso, aconteceria com ele o que acontece com um galho seco de uma árvore. O que a gente faz com um galho seco de uma árvore? Fogo. O homem seria então lançado no lago de fogo, um lugar preparado para Satanás e seus anjos, porque ele pecou contra Deus, ele não confiou em Deus. O seu pecado foi a incredulidade. Depois de terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus aparece no meio do jardim, em voz audível, eles se escondem, Deus pergunta onde estavam, Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria ouvir do homem que ele havia pecado. Ele se esconde exatamente por causa disso, porque o homem e a mulher haviam pecado, então a vergonha toma conta do coração do homem e da mulher. E Deus buscava, através da inquirição e das perguntas que fez a Adão e Eva, arrependimento. Arrepender significa mudança de pensamento e atitude. Deus queria que Adão reconhecesse a sua desobediência. Deus queria que Adão reconhecesse que o jeito dele resolver o problema, fazendo aquelas roupas com folhas de figueira, não resolveram o problema diante de Deus. Podia ter resolvido um na frente do outro, mas diante de Deus ele disse que se sentiu nu, por isso se escondeu. Como ele estava nu, se ele estava vestido com folhas de figueiras? Ele ainda se sentia separado de Deus, havia morrido espiritualmente. Por isso, ele de fato estava nu diante de Deus. Ele não sabia o que Deus estava pensando dele, ele sabia que estava errado, apesar de não admitir de forma explícita. Deus, então, esperava que Adão reconhecesse o seu erro, que aquelas folhas de figueira não resolviam o problema do pecado dele. Hoje, a raça humana faz a mesma coisa com as diversas religiões que existem no mundo. São milhares de religiões, talvez até milhões de religiões. E a palavra religião significa religar. Religião humana é uma tentativa do homem de se religar a Deus. Uma breve ilustração é como se o galho da árvore que foi cortado saísse correndo e se ligasse novamente à árvore. Você já viu isso? Isso é cena de desenho animado. Na realidade, ela nunca vai acontecer. É necessário que alguém vá lá, pegue aquele galho e enxerte novamente na árvore. O galho por si só jamais irá para a árvore. As folhas de figueira demonstram de fato o que muitas religiões fazem para agradar a Deus, para tentar se religar, dar algo de bom para Deus, batismo, santa ceia, amuleto, ir na igreja, guardar mandamento, não cortar cabelo, usar roupa comprida, dar esmola, não tomar bebida de álcool, não fumar e por aí vai. Todas essas coisas são boas, mas elas não resolvem o problema com Deus. Elas não resolvem o problema da morte espiritual, não trazem vida espiritual. Não há como se ligar novamente a Deus, certo? Por quê? Porque a religião humana é plano de quem? É plano de Deus ou plano do homem? É feita por quem? É feita por Deus ou é feita pelo homem? Os rituais, todas essas outras coisas, são feitas por quem?
Será que Deus vai aceitar? Deus aceitou lá no Jardim do Éden as folhas de figueira? Elas resolveram o problema de Adão e Eva? Será que de fato a religião vai resolver o seu problema? Você já tem a resposta. Deus não aceitou aquelas folhas de figueira. A religião não resolve o problema do homem. Depois disso, Deus passa então a dar a sentença, a penalidade para cada um deles, como nós vimos na semana passada. A cobra passa a rastejar, comendo pó todos os dias da sua vida. Deus promete que enviaria o filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Um inocente que nasceria para morrer no lugar do culpado. Deus está fazendo aqui a primeira promessa que ele enviaria um Salvador, alguém que se sacrificaria no nosso lugar, pagaria a conta pelo pecado no nosso lugar, alguém que poderia pegar o galho e enxertar novamente ele na árvore, alguém que nasceria ligado com Deus por não ter um pai humano, por ser o filho da mulher, né? A semente da mulher, certo? Ele seria então essa pessoa responsável. E ele destruiria o poder de Satanás, ele destruiria a morte, né, e o pecado. Outra consequência do pecado é que a mulher teria dor na hora de dar o parto, coisa que nós não vemos de forma normal e natural nos animais. Eles não sentem essa dor, a não ser que o animal esteja atravessado, e isso são casos raros. Você não vê eles gritando de dor. A mulher sentiria dor na hora de parir, na hora de ter o bebê. E ela desejaria ser cuidada, protegida, amada pelo homem, estando sob o domínio dele, né? Ela estaria submissa, sob o cuidado. A ideia de submissão bíblica é que o homem cuida da mulher, não usa ela como um capacho, como uma escrava. Ele protege a mulher, ele cuida da mulher, ele zela pela mulher. Certo? Ela se sente bem. Quem não gosta de ser cuidado? A mulher tem o desejo, então, de ser cuidada pelo homem. O seu desejo seria para o seu marido. Sentença de Deus para a mulher, sentença de Deus para o homem. Agora, haveriam espinhos, haveriam ervas daninhas para tornar difícil o trabalho dele. Ele teria que suar para comer, certo? Ele não poderia mais comer. Ele teria que plantar e seria difícil porque teriam ervas daninhas, as plantas produziriam espinhos, e espinho não é algo bom de sentir. Quando a gente é cutucado por um espinho ou ele entra na pele da gente, né? É algo que incomoda mesmo. Primeiras consequências do pecado, penalidade do homem. O homem então também iria morrer fisicamente, é o que Deus fala para ele, já que ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não teria sido enganado, o homem estava em plena consciência. A mulher foi enganada pela serpente, por quem estava por detrás dela, que era Satanás, mas o homem não. Então, o homem que antes tinha sido criado com Deus, era ligado com Deus, agora estava separado de Deus. E aí Deus sacrifica um animalzinho, faz roupas de pele para eles, e a Bíblia fala que além de Deus fazer roupa de pele com esse animalzinho, que foi morto, a primeira morte física que eles presenciam, era uma consequência que aconteceria com eles também, Deus faz as roupas e Deus mesmo o veste. Ou seja, o plano era de Deus. Quem fez a roupa? Deus. O que eles tinham que fazer com aquelas folhas de figueira que não resolviam o problema do pecado antes? Jogar fora. Arrependimento é renunciar à tentativa de você resolver o seu problema com Deus do seu jeito e da sua maneira e aceitar o jeito de Deus e a maneira de Deus. Deus estava dizendo dessa forma que ele mataria o inocente no lugar dos culpados. Ele cobraria do inocente o pecado dos culpados. Esse animal não devia nada pela morte de Adão e Eva. Assim como o Salvador que viria não deveria nada. Seria alguém ligado com Deus, um inocente que iria morrer no lugar dos culpados. Na época de Adão, não havia igreja, não havia pastores, não havia mandamentos, não havia religiões, não havia santa ceia, rituais, tradições. O que eles tinham? Eles só tinham a promessa de Deus, que ele enviaria alguém para esmagar o poder de Satanás sobre as vidas deles e as nossas. E isso é válido até hoje, porque Deus não muda, apesar do homem encher de linguiça e acrescentar muitas coisas àquilo que Deus fala. Deus é simples, certo? Isso é válido até o dia de hoje, não importa o que você ouça. A promessa que tinha para Adão e Eva é a mesma promessa que tem para nós. Senão Deus seria injusto. Só que Deus é justo. E Deus ali foi amoroso, bondoso, misericordioso. Apesar das consequências, apesar das penalidades, o homem merece sim
ir para o lago de fogo e enxofre. Quando Deus promete que enviaria um Salvador, Deus está dando uma maneira do homem escapar. É uma única maneira. Não confiou em Deus, agora teria que confiar nesse Salvador. Seria confiar em Deus. Tudo se resume à questão de fé, confiança. O homem e a mulher deveriam confiar nesse Salvador, assim como eu e você devemos confiar neste Salvador. Consequência do pecado, eles foram expulsos também do jardim, e nós então começaremos agora o estudo de hoje, fora do jardim. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Olha o que acontece aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Fora do jardim, algumas versões vão dizer, em vez de coabitou, como diz a minha aqui, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, que a mulher conheceu ao homem. Ou seja, é uma linguagem aí um pouco mais disfarçada, é uma linguagem um pouquinho mais discreta a respeito do relacionamento íntimo entre marido e mulher. Não foi o fato de ela ter cumprimentado Adão que fez ela dar à luz 2 filhos. Foi o fato de eles terem coabitado, tendo relacionamento íntimo entre marido e mulher, relacionamento sexual. Algo que não é, nunca foi e nunca será pecado dentro do casamento, para o qual Deus fez que isso ocorresse, e Deus tem prazer nesse sentido, porque Deus abençoou. É só você abrir lá em Gênesis capítulo 1, a partir dos versos 26, 27, você verá ali que Deus abençoou, dizendo que era para eles frutificar e multiplicar. E como é que isso acontece? Através do relacionamento íntimo entre marido e mulher. Pois bem, ele coabitou, e aí nós vemos aí no final, nasceu os meninos, né? Abel e Caim, né? E aí o que acontece? É relatado também acerca deles o que eles faziam no final do versículo 2, as suas profissões. Ou seja, Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador, ele era um agricultor, né? Ele trabalhava ali então com o plantio, ok? Agora a pergunta que fica, será que eles nasceram ligados a Deus ou separados de Deus? O que você pensa? Eles vieram de Adão e Eva? Adão e Eva estavam ligados a Deus ou separados de Deus? Eles nasceram vivos espiritualmente ou mortos espiritualmente? Claro, eles nasceram separados de Deus. Adão e Eva foram criados ligados, mas eles pecaram e morreram. Por consequência, seus filhos também, né? Vem daquele galho ali que foi cortado da árvore. Então, ele é um rebroto dele, ele está separado da árvore original, da árvore que dá vida a ele, ou seja, ele está separado de Deus, apesar de estar se procriando. A raça humana está separada de Deus. Senão nós não viveríamos todo o caos que vivemos nesse mundo, com guerras, com fome, com pestes, com doenças todos os anos, surgindo novas, devastando vidas por aí. E nós temos visto que cada vez mais surgem novas doenças, até mesmo de ordem genética, que não existiam anteriormente, né? As crianças cada vez mais fracas, com um monte de alergia, com um monte de intolerâncias e por aí vai. Nós estamos, corporalmente e fisicamente, nós estamos cada vez mais fracos, geração após geração. Continuemos ali, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O que acontece aqui? Os dois trazem ofertas para Deus. Eles ouviram dos seus pais, Adão e Eva, a história de tudo o que havia acontecido lá no Jardim do Éden. Eles tinham ouvido a história que Deus tinha matado o inocente para morrer no lugar do culpado. Eles tinham visto que Deus tinha prometido que enviaria o filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. E agora, depois de uma certa idade, os dois vão oferecer sacrifício a Deus. Nós relatamos anteriormente a profissão deles. Veja, tem um ponto ali no versículo,
né? Dizendo que um é pastor de ovelhas e o outro é lavrador. Morre aqui, tem um ponto, muda de ideia, começa uma frase nova. Diz que no final de certo tempo, já tinha uma certa idade, cada um foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Fala ali que Deus aceitou a oferta de Abel. Mas algo que é importante de se frisar, muitas vezes o pessoal fica só na questão da oferta. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a oferta de Abel era boa, porque a oferta de Caim era porcaria. Não se trata disso, as duas ofertas eram muito boas. As duas ofertas eram consideradas, eram coisas boas, primícias, excelências, coisas boas, excelentes para ser trazidas ao Senhor. A questão está no que você vê no versículo, diz ali, agradou-se o Senhor de Abel. Olha só, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A primeira coisa que fala aqui é que Deus se agradou daquilo que Abel estava pensando. Isso é importante. Deus se agrada primeiramente da pessoa e depois da oferta. Esta é a questão em jogo, não é a oferta, é a pessoa, o que ela pensa, o que ela entende, o que ela crê, no que ela confia. Por isso Deus aceitou a oferta de Abel. Mas será que Deus vai aceitar a oferta de Caim? Vejamos então o versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então Deus não aceita a oferta de Caim. Mas Deus não aceita primeiramente a ideia de Caim. Não é a oferta. Ele diz ali, não se agradou de quem? De quem? Ao passo que de Caim e da sua oferta. Deus não se agradou do pensamento, da atitude de Caim, do coração, daquilo que havia na sua mente, e depois, por consequência, da oferta. Se o pensamento está errado, não adianta nem a oferta estar certa. Se o pensamento é errado, não resolve o problema. Deus estava vendo naquilo que eles confiavam, naqueles que eles acreditavam. Os dois aqui pareciam que queriam agradar a Deus. Mas a diferença é que Deus só aceita do jeito dele, da maneira dele. Qual que é a diferença dos dois? Caim, ele trouxe o melhor do esforço dele. Aquilo que ele trabalhou muito para conseguir. Ele trouxe dizendo para Deus que aqui está o meu melhor. Certo? Caim, sabendo que Deus exigia o quê? Deus exigia derramamento de sangue, o inocente para morrer no lugar do culpado. Ele escolheu fazer do jeito dele, da maneira dele, que ele achava certa. Ele ignorou aquilo que ele aprendeu do seu pai e da sua mãe, aquilo que ele ouviu do seu pai e da sua mãe, que teria que vir um salvador. De certa maneira, Caim estava dizendo para Deus que o jeito dele era melhor que o jeito de Deus. Ele estava fazendo exatamente o que o pai e a mãe dele fizeram quando fizeram aquelas folhas de figueira. Só que ele estava fazendo com aquilo que ele fazia melhor, que era plantar os frutos da terra. Ele queria merecer um lugar diante de Deus. Ele queria se religar a Deus do seu jeito e da sua maneira. Ele não queria que Deus o ligasse através do inocente, de um Salvador. Aqui não tem nada a ver com a profissão, até porque se você olhar no Velho Testamento, lá no templo havia uma oferta, tanto a oferta de holocausto, que seria um cordeirinho para morrer no lugar do inocente, nós veremos mais para frente, e também tinha a oferta de manjares, de comida, de cereais, e Deus aceitava igual. A questão está exatamente naquilo que cada um estava pensando, ok? Então, o que nós vemos aqui é o quê? Deus exigia que fosse morto o inocente para morrer no lugar do culpado. Essa figura aqui, esse sacrifício apontava para um libertador, para um salvador. A oferta de Caim era plano de Deus ou era plano de Caim? A oferta de Caim foi feita por quem? Por Deus ou por Caim? Deus aceitou? Deus aceita? Não. Então, Caim ficou chateado. Agora Deus vai falar com ele. Deus não simplesmente rejeita, mas Deus tenta corrigir Caim. Deus dá uma outra chance para Caim, para ele compreender e para ele confiar no plano de Deus, que era o inocente para morrer no lugar do culpado. Deus enviaria um Salvador para ele, assim como enviou para mim e para você. Olha versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Caim ficou chateado. Deus chega para ele: olha, Caim, se por acaso você aceitar aquilo que eu falei para o seu pai e para sua mãe, aquilo que eles estão esperando, aquilo que o seu irmão também está esperando, né? Eu estou dizendo aqui, Deus não falou isso, eu estou dizendo, né? Mas de certa forma era o que Deus estava falando para ele. Por acaso eu não vou aceitar você? Por que tu está errado? Por que você está triste? Se você proceder bem, ou seja, se você confiar em mim, por acaso eu não vou te aceitar? Claro que eu vou te aceitar. Confie em mim. Deus está dizendo para você confiar nele. Seja Caim ou seja você que está me ouvindo, seja você que está assistindo no canal do Proclama Evangelho no YouTube, aproveite aí, dê um like, se inscreva. Se você está ouvindo na rádio, entre na página da rádio lá, deixe um comentário acerca do estudo, se você está gostando. Qual seria a escolha de Caim? Mas Deus ainda faz um aviso para ele: olha, você está prestes a cometer um pecado e você deve dominar sobre o pecado. Então, quando você peca, Deus é culpado ou você é culpado? Você. Quem tem que dizer não para o pecado? Você, eu, nós temos que dominar sobre o nosso pecado. Nós devemos dominar o desejo para que não se torne real. Claro que pecado vai além de realizar fisicamente, né? Já começa no pensamento, já é um pecado, mas se prosseguir a coisa vai longe, pior, certo? Deus já estava avisando, então, aquilo que Caim iria fazer. Deus sabia, Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Deus já deixa até um alerta, fica ligado e você tem que dominar sobre o seu desejo errado, sobre o pecado que você está prestes a cometer. Deus só dá um alerta para Caim. Olha o que ele faz. Verso 8 do capítulo 4 de Gênesis. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele mata o irmão. Depois da morte espiritual, e eles teriam por consequência a morte física, não havia ainda morte física de seres humanos, a não ser de animais ali, que apontavam para a vinda do Salvador. Foi o primeiro sacrifício que Deus fez as roupas de pele, vestiu Adão e Eva. Agora Abel sacrifica o animalzinho para lembrar disso, desta promessa que Deus havia feito. Agora o que acontece? Caim mata seu próprio irmão. O homicídio acontece dentro da primeira família, a única família que existia na época. Irmão contra irmão. Por que Caim matou seu irmão? Ele teve a oportunidade de mudar, mas ele resolveu culpar o irmão, culpar a Deus. Ele resolveu não confiar em Deus, ele preferiu confiar em si mesmo. Ele mata o seu irmão, ele não aceita. Ele é tomado pela inveja, pela ira, pela raiva de que Abel foi aceito e ele não. Nós não vemos de momento nenhum Abel tripudiando de Caim. E mesmo se fizesse, não era justificativa para matar o próprio irmão. Caim mata seu irmão, o primeiro homicídio da história da humanidade, o primeiro assassinato. O que acontece na sequência é surpreendente. Olha só, leia comigo o versículo 9. É algo inexplicável, é algo que realmente nos deixa assim assustados, porque todo mundo pensa o contrário, né? Olha o verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso o Senhor é o tutor do meu irmão? Deus vai novamente até Caim e lhe dá uma oportunidade. Ele está perguntando para Caim onde é que estava Abel. Por quê? Ele queria ver em Caim o quê? Arrependimento, mudança de pensamento e atitude. Ele queria que Caim confessasse o pecado dele. Ele queria que Caim admitisse que o jeito dele, a maneira dele não resolvia o problema do pecado, e agora ele ainda tinha matado o irmão dele. Gente, olha só, a misericórdia de Deus. Deus oferecendo outra chance para um homicida, para um assassino. Então, se você um dia, infelizmente, acabou fazendo isto, Deus está oferecendo oportunidade para que você se arrependa e confie no Salvador dele, não importa o que você tenha feito. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você se arrependa, que você reconheça os seus erros, que você não consegue chegar diante dele do seu jeito e da sua maneira, como Deus está fazendo aqui com Caim. Um homicídio, o fato de você ter matado alguém, seja de forma dolosa ou culposa, com a intenção de fazer ou sem intenção de fazer,
não faz com que você não possa ser aceito por Deus. O que faz é o fato de você crer ou não naquele Salvador que Deus disse que enviaria. Muita gente aqui vai ficar indignada, não vai aceitar esse fato aqui, mas nós veremos durante a Bíblia toda que outros homicidas foram salvos por Deus. Porém, olha o que acontece com Caim, como ele disse, eu não sou babá do meu irmão, eu não sou tutor dele. Ele rejeita de novo a oferta da misericórdia de Deus para lhe salvar. Claro que Deus não deixaria barata essa questão de ter matado o irmão, mas Deus está oferecendo uma oportunidade dele não ser lançado no lago de fogo, uma oportunidade de ligar ele novamente a Deus. Claro, ele teria consequências por causa desse assassinato, da morte do seu irmão. Mas ele simplesmente desdenha de Deus. Ele diz, eu não sou babá dele por acaso? Você está vendo ele aqui no meu bolso? Ele é totalmente ignorante e se torna irado com Deus. Ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele e ele rejeita novamente a Deus. E nós vemos aí a consequência do pecado dele. Nós vemos a punição que Deus dá para Caim. Olha só, verso 10 ao verso 12. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Agora, Deus, então, torna ele maldito, Deus o amaldiçoa. Ele confiava mais nas suas obras, ele confiava naquilo que ele colhia da terra, ele confiava na terra, no seu esforço físico. E tudo que ele plantasse agora não iria mais nascer, não iria mais florescer, não iria mais frutificar. E Caim, então, seria fugitivo e errante. Ele conviveria pelo resto da sua vida com a sua consciência pesada pelo fato de ter matado o seu irmão e rejeitado a Deus. A Bíblia ainda continua nos versículos seguintes dizendo que Deus colocou um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse, certo? Eu não sei que sinal é esse, a Bíblia não deixa isso claro, mas o fato é que ele iria ser a vida inteira errante, ele não iria criar raiz em lugar nenhum. O que nós vemos aqui é a mesma coisa que nós vemos lá com as folhas de figueira. Os frutos de Caim não podiam pagar pelo seu pecado, não poderiam religar ele novamente. Ou seja, a religião, as ofertas, as esmolas, seja o melhor que você tenha. Os mandamentos, as vestimentas, as doutrinas, a Santa Ceia, caridade, boas obras, nada disso paga. As obras humanas não podem pagar por um lugar no céu, não podem pagar pela ligação novamente com Deus, por estar ligado a Deus, por conhecer, amar e obedecer a Deus. Só existe um jeito, uma maneira, e Deus deu esta maneira para Adão e Eva lá no jardim e é levá-la até hoje. O filho da mulher que esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. O inocente para morrer no lugar do culpado, que simbolizava através da morte de um animalzinho. Dando continuidade aqui. Gênesis capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Caim se casa com a mulher, tem um filho, faz uma cidade, surgem as cidades, mas a questão aqui é que com quem ele se casou? A resposta a esta questão nós daremos na próxima lição do programa Proclama o Evangelho, bem como aquela camada de água que envolvia a terra. Um forte abraço e Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.